YouTube, para você quiser verificar toda a consultoria que a gente vai fazer agora de forma online, vai estar lá no meu canal do YouTube. Eu coloquei fixo aqui para vocês acompanharem a gente lá. Lá eu vou dividir as telas, tudo direitinho. Do outro lado, é porque a gente está com 3 telas aqui na frente, a gente está com a empresária lá do outro lado e a gente vai prestar consultoria agora e a gente vai começar a falar sobre o Lean na prática, né? Então, já estamos sendo transmitidos no YouTube, tá, Carol? Eu vou compartilhar aqui a tela. Primeiro, tu estás aparecendo para a turma, tá? Eu vou botar aqui minha cam. Tá. Boa tarde. Só um minuto. E agora a gente vai começar, então, eu sou... tu consegue falar rapidinho, se o áudio está bacana? Fala um pouquinho com a gente aí, Carol. Oi. Olá, Eu tudo... tô ouvindo perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo direitinho Já. ela, turma? Eu tô vendo se tem retorno aqui, só um minuto. Tá. Tá tendo retorno? Só um minuto. Deixa eu só testar aqui no câmera. Tá bom. Então vamos lá. O áudio está legal, a gente vai começar agora, viu, Carol? Primeiramente, vou me apresentar, né? Então a gente está ao vivo no YouTube e é uma honra te receber aqui. Então vai ser um papo bem bacana e eu espero que você goste. E aí, antes, vamos fechar alguns compromissos, né? E como é uma consultoria online, tem coisas que a gente tem que fazer presencial. Então eu queria que tu tivesse um caderninho e uma caneta aí, eu nem combinei isso contigo também. Ah, legal, legal. Então eu queria que tu ficasse com um caderninho e uma caneta para a gente estar conectado e a gente ter um dever de casa. Primeiramente eu queria que tu te apresentasse, depois a gente vai apresentar a tua empresa, que tem um PowerPoint aqui bacana sobre a tua empresa. Pode mandar bala, Carol. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou a proprietária da Cria Amigos da oficina de urso de pelúcia daqui de São Luís. Como o Thiago vai apresentar, mas de forma bem rápida, a Cria Amigos ela é uma franquia e é direcionada ao público infantil, que direcionada, mas todo mundo é abrangente para todas as idades, né? E é uma franquia, é uma oficina muito legal, porque é um processo mágico, sabe? Que você acaba vivenciando um meio lúdico, onde é permitido você fazer sua pelúcia, tipo, igual a Luke. Tem ali na prateleira que eu tô olhando. Eu tenho um também, né? Essa aqui é a Lucky, que eu ganhei quando eu fiz o processo da franquia, né? Do treinamento, e aí ela me acompanha. E aquele ali, que tá ali em cima, é o Dream, que foi o meu primeiro urso, quando eu conheci, me apaixonei pela franquia, e aí eu comprei, né? É o meu primeirinho. Aí, de resto, tem um monte. Bacana, Carol. Então, a gente vai começar. Então, eu vou me apresentar para quem está no YouTube ao vivo. A gente está com uma outra tela aqui à direita, que é o Instagram, né? Então, vocês que estão no Instagram, corre para o canal do YouTube, que lá tá mais bacana, para a gente estar olhando diretamente a live, direitinho lá na consultoria. Carol, eu vou apresentar agora um PowerPoint para a gente ter um modelo mental, né? Para a gente entender e contextualizar um pouquinho sobre o Lean, para a gente fechar alguns compromissos dentro da metodologia, da filosofia Lean. E aí, à medida que a gente for construindo o nosso raciocínio dentro do contexto da tua história, da tua empresa, a gente vai fazendo todos os passo a passo. Pode ser? Eu vou mudar aqui a tela, só um minuto. Mudar a tela aqui. Quando aparecer o PowerPoint aí, vocês me avisam. Tá aparecendo, né? Eu não consigo mais ver você, tá, Carol? Tá conseguindo ver o PowerPoint? Não, eu ainda estou te vendo. Tá bom. Acho que tem um delay. Ele vai aparecer aí para ti. O teu retorno é lá na... Tu tens o retorno do PowerPoint lá no YouTube.
talvez tu esteja só me vendo Acabei de porque a gente olhar. está dentro de uma outra tela, tá bom? Mas aí, à medida que eu for Aqui, eu construindo, tô com o notebook. Eu tô com o notebook aberto, aí eu tô olhando aqui através da tela do YouTube que tá aparecendo mesmo. tá aparecendo, né? Tá sim. Tá bom. Então vamos começar, né? Aqui primeiramente a vocês que estão aí do outro lado, a gente vai apresentar ali na prática e aqui é uma ideia para a gente mostrar de fato a metodologia aplicada dentro de alguma empresa. E aí hoje a nossa primeira consultoria online com a Carol, que ela está do outro lado. E aqui é um pouquinho da nossa apresentação. Então aqui eu sou o Thiago, essa é a minha formação, para quem não me conhece. Mas se você quiser saber mais um pouco sobre os trabalhos de desenvolvimento dentro dessa linha, tá aqui o contato do LinkedIn, do Instagram. E aí eu queria contextualizar um pouco a vocês como é que a gente chegou a Carol, né? Então nós tivemos 20 empresas e a gente queria um perfil de empresa onde a pessoa que cadastrou essa empresa tivesse autonomia, né? E ela tivesse algum desafio conectado à metodologia Lean e que a gente conseguisse convergir essas ações conectadas a esse item. Então aqui a empresa Cria Amigos, né? Eu acho que é uma empresa encantadora e quando a gente fala em encanto Disney, né, para encantar o cliente, eu acho que ela representa muito bem esse fato. Carol, tu queres falar um pouco mais sobre a tua empresa? Eu trouxe um slide surpresa aqui para ti, a gente nem combinou, mas eu trouxe aqui para a gente apresentar para a turma, para quem não conhece o contato, o Instagram da empresa está bem no canto lá direito, na parte inferior. E aí eu deixo aberto, Carol, para você falar quem é a Cria Amigos. A Cria Amigos, ela é uma oficina de ursos de pelúcia, como eu havia dito anteriormente. É onde você se permite personalizar, criar, participar de todo o processo de você montar a sua própria pelúcia. Ah, Carol, então qualquer modelo que eu quiser, vocês fazem? Não, o processo de personalização, ele é em cima de alguns modelos que a gente já tem. E a personalização é porque você participa de todo o processo, você ajuda a encher. Tem a parte mágica, que você escolhe um coração para você dar vida para a pelúcia. Depois disso, você tem como colocar sua própria voz dentro da pelúcia, gravar uma mensagem de até 10 segundos. Depois disso, você escolhe a roupa que você gostar, que você se identificar. E depois vem a certidão de nascimento. Então, esse processo faz com que você personalize, você participe, você acaba criando um certo vínculo porque você faz, sabe? Legal. É muito legal. Legal porque eu acho que tu traz de fato a experiência ao cliente, né? Eu falo Isso. que o segredo de tudo não é o produto, é a experiência, né? Eu acho que a gente pode trazer um exemplo até, Carol, cortar cabelo. Antes eu cortava o cabelo num local onde evoluiu tanto porque foi trazendo valor ao seu cliente e eu acho que a Cria Amigos é um redesenho de um modelo de negócio inovador. Eu sou super fã da empresa, né? Eu tenho um produto e a experiência para mim foi encantadora, de fato, assim. E a gente cria um sentimento dentro de todo o contexto da criação do ursinho, né? O nome do meu é Bugio. Pois é, Thiago, é bem exatamente isso. A gente não vende um produto de prateleira, né? Então você não vai levar um urso pronto, mesmo que você queira. Mesmo que você chegue e fale, não, eu quero levar esse aqui dessa forma, a gente não tem como permitir, Uhum, porque o produto, né, na verdade, é você participar da experiência, você vivenciar, na verdade. entendi. Então, é você fazer todo esse processo, é você se permitir vivenciar isso, é exatamente isso que você Legal, falou. legal mesmo. E aí, Carol, eu queria fechar alguns compromissos contigo e com a turma que está nos assistindo. Os compromissos que eu queria fechar é o seguinte: todo problema é uma oportunidade, então a gente, como gestor, a gente, como Lean, a gente tem que enxergar isso, que tudo é oportunidade, a gente tem que deixar o campo propício para a gente começar a expor problemas. Porque se a gente não expor e colocar embaixo do tapete, a gente não consegue gerenciar a nossa empresa. E aí você fica a critério seu, porque como a gente está no momento online, tem todo mundo assistindo a gente, aí você pode direcionar também os problemas que a gente começar a conversar aqui, né, por conta até de sigilo da empresa, a gente super entende, as pessoas que assistem a gente também. Então, para a gente fechar esse compromisso, viu, turma, com a Carol, com a empresária e com vocês que estão do outro lado. E aí lembre-se que a melhoria é contínua, aqui é só um primeiro start,
que com certeza você tem um trabalho brilhante dentro da empresa. Então aqui é só um outro olhar dentro do teu processo que você já faz, e a gente está startando outras iniciativas conectadas ao que tu já vem fazendo. E aí eu queria fechar um outro ponto também, que é entender a filosofia, não se prender muito à metodologia Lean, mas entender a metodologia que eu falo, as ferramentas, mas entender o que está por trás disso, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente, fechar esse compromisso também, porque à medida que a gente for construindo hoje uma ferramenta dentro do contexto da tua empresa, a gente vai encontrar valor para o que de fato agrega dentro do teu negócio. E envolva sempre as pessoas, porque aqui só está eu e você, mas eu acho que um outro passo depois daqui, eu vou te mandar um material que a gente vai construir juntos, mas pode envolver as pessoas depois, porque eu acho que se vier só de você, fica um sistema empurrado. Então, para ser um sistema puxado e feito a quatro mãos, a equipe tem que participar da criação desse programa e desse projeto dentro dela, né? E, por fim, vamos ter dever de casa, né? Não adianta nada a gente ter uma reunião, uma consultoria e não ter um plano de ação. Então, aqui a gente vai desenhar em conjunto uma iniciativa, e à medida que a gente for vir com a teoria, a gente vai estar construindo a metodologia dentro do teu processo. Certo. E aí, o que é legal para a gente ter excelência dentro da tua empresa e que feche bem esse compromisso, não é exatamente nessa ordem, mas é muito conectado a isso. A gente tem que ter processos corretos, primeira coisa que a gente tem que fechar, a gente tem condição adequada de trabalho legal, processos bem desenhados, a gente tem que ter todo o passo a passo de tudo para a gente conectar tudo. Então, assim, é só para a gente abrir nosso mindset quando fala de Lean, e atitudes corretas, não só eu, Thiago, não só você, Carol, mas toda a empresa, toda a franquia, né? Pessoas bem preparadas, pessoas bem orientadas, com certeza as franquias dão show nisso, treinamento é sensacional. Então a gente tem que olhar esses 4 pilarzinhos, não exatamente na mesma ordem, mas eles têm que estar conectados dentro da tua empresa. E para a gente ter sucesso na solução de problemas dentro da tua empresa, a gente tem que ter um ambiente propício, né? Veja, apropria-se do que está acontecendo dentro do teu negócio e um bom método. A soma desses 2 itens, a gente consegue ter um sucesso e um resultado bem bacana. E aí no Lean, a gente tem um mundo de ferramentas, e aí dentro do diagnóstico que a gente já fez um pré-work, tá, turma? Entrei em contato com a Carol, ela preencheu um link que a gente mandou do Google Forms para a gente fazer um modelo mental de uma prévia de problemas e oportunidades que ela está tendo dentro da empresa. E aí a gente, dentro dessa triagem, a gente achou interessante trazer o VSM, o FMI, que é o Value Stream Map, o Fluxo de Material e Informação. Daí a gente vai trazer oportunidades e vamos comer o boi aos bifes. Vamos tentar resolver problemas pequenos para trazer lucro e uma maior qualidade ao cliente final. E vamos priorizar, porque não adianta querer abraçar o mundo que eu não vou conseguir. Então eu tenho que ir um centímetro para frente de fato, em 1 quilômetro de profundidade, para a gente construir algo bem bacana. E aí eu gosto de trazer a casinha do Lean Manufacturing, que ela tem como centro as pessoas, mas a primeira camada é a estabilidade de tudo. Será que eu estou organizado nos meus processos? Será que eu estou tendo algum problema dentro desse contexto? Então, Carol, dentro desse item, a gente vai falar bem rapidinho conceitos de problemas, para a gente já abrir um mindset. Enquanto eu vou falar alguns conceitos de problemas, tu fica anotando essas oportunidades no teu caderno, né? Primeiro a gente dá 3 conceitos de problema. Muri, que o Muri é sobrecarga. Eu vou falando, vai vir coisas na tua cabeça assim, gente, isso é uma sobrecarga, anota, pode anotar tudinho para ti, tá? E aí depois tu pode estar resolvendo. Por quê? Esses problemas é importante a gente como gestor observar, porque à medida que eu vou eliminando eles dentro da minha equipe, eu vou gerando um resultado maior lá para o meu cliente final. Então são 3 problemas. Sobrecarga é o primeiro, que é o Muri. Gente, o Muri, ele significa sobrecarga, né? Então, sobrecarga mental, reuniões demais causa sobrecarga. Você botar a sua equipe para fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo, sem nenhum contexto de começo, meio e fim, causa sobrecarga. Então, tente trazer alguns problemas e anota o que é Muri dentro da tua equipe, quais são as sobrecargas que hoje existem dentro do teu processo. E depois, ao murar, por exemplo, tu tem funcionário A e B, a A faz mais rápida do que B na hora de fazer um cheque de documento de inventário, na hora de fazer um estoque. Então, essa flutuação de processos,
Às vezes tu tem que saber qual é o pulo do gato do A para compartilhar com o B as boas práticas. Então começa a notar que com certeza a gente vai falando e a gente vai percebendo que uma pessoa é mais eficiente do que a outra, mas não porque ele é mais inteligente, mas porque ele tem um passo a passo mais bem estruturado. E isso significa, dentro do nosso processo, diminuir o tempo de produção de alguma coisa para os nossos clientes. Então a gente consegue, de fato, melhorar nossos processos se a gente entender esse conceito de problema de murar. Lembrando que os problemas podem ser conectados não só na empresa da Carol, mas como em qualquer outra empresa. O muri, o murar, e agora a gente vai falar do mudar, que são os 7 desperdícios. Dentro da empresa, a gente tem os 7 desperdícios, né? E aí, Thiago, quais são os 7 desperdícios que a gente tem da empresa? Inventário, estoque é um problema muito grande nas empresas. Movimentação, desce, sobe, é um problema muito grande. Transporte, com certeza a tua franquia é de um outro estado, então esse deslocamento, por isso você tem que ser bem organizado na solicitação do seu estoque, porque esse translado gera custo, né? Defeito, superprodução, processamento excessivo. Então esses são os 7 desperdícios, e é bom a gente mapear o que de fato a gente tem de problemas. Então depois vai ter um cardápio de problema para a gente estar dando e priorizando ele para resolver, que vamos transformar em Kaizen dentro da empresa. Isso tudo é para a gente eliminar essa instabilidade dentro do processo e tentar fazer com que ela busque uma maior estabilidade dentro dela, né? Então, eu acho que quando a gente está com essa variabilidade, depois eu consigo ter um controle disso, eu consigo ter um menor tempo para o meu cliente, uma maior qualidade e etc. Eu só falei, assim, um contexto de problemas para mostrar para você que a gente tem os desperdícios, que é a espera, que está dentro do mudar, que é a espera, transporte, movimentação, defeito, processamento excessivo, inventário e superprodução. Então, com certeza, tu tem alguns desperdícios conectados a isso. Eu posso seguir para o próximo capítulo para a gente já botar a mão na massa? Sim, por mim, sim. Tá claro até agora, Carol? Eu já identifiquei, quando falaste em relação ao desperdício, que eu tenho 2 grandes problemas, que é exatamente a questão do inventário, que meu estoque acaba sendo de uma forma considerável alta, então, querendo ou não, falando sobre lucro, isso é bem ruim. Sim. E o transporte, porque todo o meu produto vem do sul. Sim. E o transporte, ele é rodoviário, então ele demora mais de 15 dias para chegar. Então, de certa forma, eu sempre tenho que estar pensando 1 ou 2 meitamentos. E é exatamente esse ponto de equilíbrio que eu sinto que há um grande desperdício, sabe? Porque até onde eu posso pedir muito, eu posso pedir pouco, e aí tem a questão da sazonalidade, e eu já estou identificando aqui os desperdícios. Legal. Eu acho que isso é muito importante para a gente, Carol, enxergar um pouco o conceito de problemas, porque eu vejo hoje como consultor, como uma pessoa que é apaixonada pelo Lean, as pessoas têm a mania de não entender o que é problema, é o primeiro fato. Então, quando tu tem conceito de problema claro na tua cabeça e que é importante tu gerenciar eles, tu começa a resolver esses problemas e eliminá-los, e aí tu consegue trazer um resultado melhor para o teu processo. Beleza? Agora a gente vai partir para uma outra fase. Entendemos rapidinho, eu trouxe bem leve mesmo o que é o conceito de problema dentro do Lean, e a gente vai utilizar agora uma ferramenta dentro do Lean, que eu vou trazer agora aqui. Eu vou compartilhar a tela, só me confirma quando tu estiver olhando aí no PowerPoint. Só um minuto. Quando aparecer, tu me diz. Tá aparecendo? Ainda não, acho que a conexão... Tem um delay. Ai, tá bem... Vou atualizar. Enquanto está carregando, essa tela que vai aparecer agora para vocês, ela mostra de volta a casinha do Lean, e a gente vai falar um pouco de just in time dentro do teu processo. O que é just in time? É o tempo que eu consigo entregar a transformação desde quando entra até quando sai ao meu cliente. E a gente vai fazer esse mapeamento de fluxo, já conectado a algum problema que você escreveu, para a gente fazer um FMI dentro do teu processo. Ou FMI, ou Value Stream Map, como a gente achar melhor, falar sobre essa ferramenta.
Tá aparecendo já para ti? Já, tá assim, tá Já. aparecendo a tela que tem o Just Time. Legal. A gente vai falar agora de um mundo de ferramentas que estão dentro do Just in Time. Então a gente vai falar sobre o mapa de fluxo de informação, o fluxo de material e informação. As pessoas usam vários conceitos, só que ela tem o mesmo propósito, né? Então eu acho que é interessante a gente fechar esse compromisso, não se prender muito ao nome, mas entender o valor disso para o teu negócio. E aí hoje a gente vai conectar muito a esse fluxo de material e informação, como é que ele é feito. Então primeiro entender o que é o fluxo de material e informação, né? Aprender a mapear a condição atual, usando simbologia convencionada, expondo problemas e determinar o lead time. Então, nosso objetivo principal hoje, a gente vai fazer o FMI da tua empresa, desde a hora que sai para o cliente, desde a hora que chega na tua empresa o estoque, e esse estoque é transformado em produtos até chegar no seu cliente final. E aí a gente vai dividir ele em etapas, né, para entender mais ou menos como é que é feito. A gente vai ter estado atual, depois a gente vai chegar lá no ideal, onde eu quero chegar, e entre um e outro eu vou fazer uma meta, certinho? Tiago, deixa eu só tentar entender e tentar enxergar como é que é esse fluxo de material e informação, esse Value Stream Map. O Value Stream Map é mais ou menos isso aqui. Aí, eu acho que quando vai aparecer depois aí para ti, mas quando tu enxergar, tu vai enxergar vários balãozinhos vermelhos. Esses balãozinhos vermelhos, eles são problemas que a gente tem que mapear e resolvê-los dentro das nossas etapas do processo. À medida que eu vou construindo e resolvendo esses problemas com a minha equipe, eu vou melhorando meus processos, a minha empresa, e aí a gente vai fazer um negócio bem bacana. Tá aparecendo um Excelzinho aí para ti com o passo a passo e os problemas? O que tá aparecendo tá muito com delay. O que tá aparecendo para mim ainda é o que tem escrito atual meta. Tá, ele tá tendo delay, mas ele vai aparecer já já. E aí, quando for, no próximo slide, ele vai aparecer para ti como se fosse todo o passo a passo da etapa. Apareceu. Né? Apareceu, né? Uhum. E aí ele vai aparecer todo o passo a passo da etapa e a gente vai conseguir construir algo bem bacana juntos. Talvez tenha um delay porque tu tá tendo a conexão comigo numa sala e o YouTube tem um delayzinho mesmo de alguns segundos. E aí, Carol, essa tela que está aparecendo para você é mais ou menos as etapas. Se você observar essa casinha no final, tem uma casinha no começo e uma casinha no final. A casinha do final é o cliente, é o seu cliente final. E a casinha no começo, que a gente tem essa simbologia, é a entrada, é o nosso fornecedor. Só que entre o cliente e o fornecedor, a gente tem um mundo de coisas para transformar o meu estoque, né, que é matéria bruta, no ursinho. Né, no todo o encanto. E aí a gente tem toda uma etapa. Só que com certeza nesse período que a gente está vivendo agora, a pandemia, tu teve uma reestruturação desse fluxo, porque com certeza eu acho que tu teve que te adequar, ter delivery, algo do tipo que tu pode depois alimentar esse FMI, tá bom? E eu acho que serve até para... A gente vai construir aqui um inicial e depois serve até para tu ter um norte de mapear problemas junto com a equipe também, conectado a ele. Aqui no print não apareceu, mas aqui embaixo aparecia o lead time, que é o tempo de cada etapinha dessa, onde tem estagnação e etc. Aqui foi um que eu fiz dentro da área de trabalho, que a gente teve que mapear os problemas, e daí esses balãozinhos vermelhos significa problema embaixo de cada processo. E aí a gente teve que resolver cada um desses para transformar em Kaizen e trazer melhoria dentro da minha área. Mas não eu, Thiago, que fazia, era a equipe que resolveu o problema. E aí um segredo que eu te digo, por isso é importante a gente conectar com todos da nossa equipe, é que eles tragam esses problemas, botam num post-it, poderia ser colado numa sala de reunião de vocês, e colar esses problemas embaixo e resolver juntos, né? Falta de padronização, quando a gente falta alguma peça de estoque ou compra demais é um problema. Então eles resolvem como que a gente pode fazer para melhorar essa parte do processo. Então, que é bem legal para a gente enxergar os problemas, né? Então, essa ferramenta eu gosto muito de utilizar ela e ela dá um norte para a gente de como entender o passo a passo do meu processo mapeando problemas. E aí a gente vai seguir com etapas, tá, Carol? Eu acho que a primeira etapa que a gente vai fazer, que eu quero entender claro assim para ti, o que é o valor ao teu cliente. Só para eu anotar aqui para a gente já construir no PowerPoint. O valor ao cliente que tu fala é o valor que eu passo para o cliente do meu produto? É isso? O valor do meu produto, no caso, para o cliente é exatamente a experiência.
Então, ou seja, o requisito de padronização é uma coisa que é essencial. O processo não pode perder o encantamento, o sorriso no rosto, porque isso tudo faz parte do valor que o meu produto tem para o cliente. Legal. Entendeu? Legal. Até porque eu vendo a experiência, a pessoa está se permitindo viver um momento lúdico. E então tem todo um processo tem toda uma carga em cima disso que eu preciso que todo mundo esteja engajado. Bacana. Então, esse é o valor do teu cliente, né? Experiência, no caso, o valor. O valor do teu cliente é a experiência ao cliente, né? Então, já que a gente definiu esse valor, e aí você é solicitada por ele e tem uma demanda, né? Só que para ter essa demanda, tu tem que ter um estoque, correto? Sim. E esse estoque tem que ser bem controlado, porque se faltar, tu tem um gap para o teu cliente, mas também se ter demais, tu tem um custo dentro da tua empresa, correto? Correto. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, quando eu olhar minha tela, eu estou fechando o PowerPoint, que a gente vai brincar agora aqui. Eu vou mudar a tela aqui para a turma olhar a gente. A turma está olhando agora a gente lado a lado, tá? A gente vai agora construir o nosso fluxo de material e informação, o nosso VSM dentro da tua empresa. De um lado eu vou ter o cliente e do outro tem o fornecedor. Só que para eu ligar esses dois caras aqui, eu tenho que ter o passo a passo dessas etapas. Aí depois de eu ter essa transformação de matéria, que é nessa linha contínua, embaixo eu vou mapear contigo, eu vou fazer o fluxo de material. Só que para passar essa informação, esse material todo até o cliente, tem que chegar alguma informação para o processo anterior. E assim sucessivamente. Porque aí tu tem um controle todo dessa padronização do teu fluxo de material e informação, e embaixo a gente bota os problemas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o PowerPoint e a gente vai começar a desenhar isso, tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui, só um minuto. Peraí, só um minuto. Uma ideia melhor. Vou fazer com post-it, Carol, que é melhor pra mim. Tá bom. Que aí tu me olha daí e a turma olha daqui. É bom que eu vejo logo como é que é pra fazer com o pessoal. O real, melhor mesmo. Uhum. Eu vou fazer com post-it e aí a gente constrói juntos. E aí, Carol, o que é legal, assim, eu não gosto muito de usar computador para fazer o FMI, que é o fluxo de matéria e informação, justamente porque a gente não coloca a turma para participar. E é muito importante eu fazer a participação da turma nesse processo. É muito importante mesmo. E aí, o que eu aconselho você é ter uma cartolina ou um papel desse tamanho que a gente consegue fazer e fazer todo o fluxo dele da sua empresa. Lembrando, a gente vai fazer aqui o fluxo de matéria e informação. Só precisa de post-it, né? E aí você precisa de caneta para colar. Eu vou trazer simbologias e o significado das simbologias dentro do processo e a gente vai construir junto isso, tá? Não está conseguindo colar aqui? Vou conseguir, peraí. Peraí. Vou botar outra fita aqui que essa não está colando não. Se ele cola no papel aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou começar a botar aqui na mesa o símbolo. Primeiro símbolo que eu estou desenhando é o símbolo da casinha, você está vendo? Deixa eu ver se consegue ver. Tá vendo? Yes, tô. Eu vou botar o cliente dentro dela. Certo. E na outra eu vou botar o fornecedor. Depois que eu escrever ela, cliente, fornecedor, se eu tenho de um lado o meu cliente, não está colando no espelho não, mas vou colar.
Se eu tenho de um lado o cliente e do outro lado o fornecedor, eu tenho toda uma etapa de processo para chegar de um lado e de outro, correto? Então eu tenho que saber Sim. o que eu tenho que fazer até chegar no meu cliente. Eu vou te fazer perguntas e tu vai me dizendo, Thiago, qual é a primeira etapa que tu faz do fornecedor, qual é a primeira atividade que chega para ti logo em seguida? Quando chega do fornecedor? O que faz quando vem do fornecedor, qual é a primeira atividade dentro da tua empresa que acontece? O que acontece dentro dela? Eu quero dividir por atividades, entendeu? Assim que chega o produto do fornecedor, é feito a contabilidade para ver se... A contagem, na verdade, para ver se está tudo certo e fazer da entrada da nota no sistema. Esse é o primeiro processo. Então, quando chega um produto. O primeiro processo atividade 1, que eu vou escrever aqui. É a contagem do produto. Contagem. Isso. Legal. Qual é a atividade 2? A atividade 2 é inserir da entrada da nota no sistema. Inserir a entrada da nota no sistema. Vamos considerar que sistema é dados, né? É um banco de dados, correto? E a simbologia de sistema é isso aqui, ó. Tá vendo? É tipo uma Tupperware. Tá vendo, né? E aí eu vou botar ela aqui em cima. Por que eu vou botar em cima? Porque essas informações de dados eu recebo da contagem dele, né? Ó, tá vendo eu tracejando? Vai para ela. Só que ela vai receber uma informação lá do começo também, quando tu dá baixa no sistema para venda. Não é o mesmo sistema, só que ele tem todo o controle. Sim, é o mesmo. Legal. Isso, é o mesmo. Legal. Então, assim, só recapitulando. Eu botei lá dados, que é essa casinha da Tupperware. Quando a gente quer simbolizar uma mudança de processo, é um retângulo. Né? Então, a atividade 1 foi no retângulo lá. Qual é a atividade 2 depois que eu boto no banco de dados do sistema? É fazer a etiquetagem do produto. Desculpa, é fazer? Etiquetagem. Etiquetagem. Passo 2 é etiquetagem. Nessa etiquetagem, bora pensar só o material. Informação a gente vai botar no banco de dados no final, tá? Depois da etiquetagem, de eu transformar um processo de mudança, eu etiquetei. Qual é o próximo passo? É fazer a exposição na loja. É vitrine, né? A fase vitrine. Isso, exatamente, vitrine. Depois da vitrine? Depois da vitrine é disponibilidade ao cliente. Então já começa o processo, já vai fluxo rápido. Tá, legal. Ó, a gente dividiu aqui em fornecedor, que tem a casinha. Logo eu boto aí na câmera para vocês olharem. Aí a gente tem outro retângulo, que é mudança de processo de atividade de contagem, etiquetagem, vitrine e cliente, correto? Correto. Aí, o que eu vou fazer? Para ligar uma a outra, eu vou botar uma setinha reta, que significa a transformação de um processo a outro dentro da tua empresa. E aí, só que para eu chegar com toda essa transformação de material, agora vamos fazer o sentido contrário. O cliente chegou na tua empresa, né? Como é que tu sabe da vitrine, como é que tu sabe a informação que ele ficou com vontade do uso de algum modelo? Assim, me conta a historinha. Eu, cliente, cheguei na tua empresa. Como é que tu tem essa comunicação de informação? Essa comunicação de informação, ela é através da apresentação da oficina. Porque ainda tem muita gente que não conhece, então é você abordar o cliente e apresentar como é o processo e aí analisar se há um interesse ou não. Então tem todo o encantamento, né? Isso, exatamente. Tá bom. Eu botei aqui, então, cliente vitrine, eu anotei aqui a informação de encantamento. Chegou na vitrine, né? Qual é a informação da vitrine, a etiquetagem? Tipo assim, tem a transformação de produto, mas o que a vitrine, o que ela informa
a etiquetagem quando está faltando alguma peça? Como é que ele tem essa conexão? É contagem manual. Na verdade, exatamente, é contagem manual. Que teus funcionários fazem, correto? Sim, mas tu fala que falta o produto, por exemplo, em que sentido? É tipo assim, eu pedir cliente... novamente para fornecedor, repor na vitrine. Isso. Assim, repor na vitrine. Repor na vitrine. Como essa informação? É por um banco de dados? Não, para repor na vitrine e não na loja, ou seja, para deixar em exposição para o cliente. Essa contagem, ela é manual, ela é visual, a gente tem uma quantidade mínima de peça para estar exibida, né? Certo. Legal. Eu estou voltando o fluxo, viu? Da etiquetagem para atividade de contagem. O que faz a etiquetagem assim? Eu preciso fazer a etiquetagem de novo. Qual a informação que ela passa para a atividade de contagem? O que dá o start disso? Esse processo eu não estou conseguindo lembrar, Thiago, nem associar, porque não tem um retrocesso quanto à etiquetagem e contagem, a não ser quando eu quero contabilizar o meu estoque, fazer o balanço. Talvez ela está dentro da contagem, né? Talvez é dentro do mesmo processo. Exatamente, né? Isso. Tá, então eu vou fazer aqui o fluxo menor, viu? Tá. Beleza, Carol. Então, assim, a gente tem um fornecedor, atividade de contagem, que a etiquetagem faz dentro do processo. Estou conhecendo o processo. E depois a gente tem vitrine do urso, né? E aí chega o cliente, né? Só que para o fornecedor tem a parte da contagem, mas o que faz eu solicitar mais coisa para o fornecedor? Que informação, como é que é feita essa correlação? Essa informação ela é obtida através do sistema, né? Ou seja, apesar de... Não é que eu fico olhando o sistema diariamente, é exatamente por eles terem e saberem um treinamento onde eles sempre têm que estar de olho para ver se está terminando e tudo mais, o sistema ele me dá esse tipo de informação. Para eu buscar, puxar o estoque e verificar se ainda tem, se não tem. Massa, legal. Aí o que eu coloquei, só para tu entender. Aqui está o teu sistema e aqui está todo o passo a passo da tua atividade. O fornecedor fornece a matéria-prima, aí tem uma atividade de contagem que é controlada pelo sistema. A gente tem uma vitrine de uso que quando o cliente chega e compra o teu produto, tem um bar, essa vitrine quando é vendida, com certeza é conectada ao sistema também, né? Então, sim, da baixa está conectado com esse sistema aqui em cima. A gente já mapeou o material, as informações e agora eu queria mapear contigo os problemas, que são as oportunidades, né? Quando chega só o fornecedor, sem a atividade de contagem e etiquetagem, tu enxerga algum desafio, algum problema dentro dela? Quando chega do fornecedor, antes disso, sem contagem? Sem contagem, só no fornecedor. Certo. Vem um problema que eu tinha até comentado em relação ao transporte. Transporte. Que é um dos 7 desperdícios, né? Exatamente. E ele tá aqui, ó. Eu vou anotar aqui, ó. Transporte, tá? Eu anotei no balãozinho cheio de espinho e tá embaixo os problemas. Eu vou tentar mudar a cor do post-it. Vai ficar melhor para visualizar bem. Então, transporte é um problema. Isso. Vou botar aqui embaixo, viu? Além de transporte, tu tem outro problema com esse trajeto de material para a tua empresa dentro do fornecedor? Não. Não, somente, né? Mesmo a questão de transporte em relação a dentro do fornecedor, ligado? Tá bom. Beleza. Entre o fornecedor e a atividade de contagem, existe algum estoque? Sim, existe algum estoque. E aí que existe também um desperdício, que é por conta do transporte, eu acabo fazendo com que meu estoque ele necessariamente seja maior do que, por exemplo, seria saudável para minha empresa, sabe? Entendi. Para poder suprir esse problema do transporte. Então, eu sempre tenho que estar um mês à frente, dependendo da época. Entendi. Eu vou anotar isso aqui porque isso vai lá para baixo, que é o período. Eu fiz o seguinte, ó. Eu tenho um fornecedor, a gente tem problema de transporte por conta da localidade. Entre fornecedor e atividade de contagem,
a gente tem um estoque, né, embaixo dela, que aí a gente tem uma unidade e um desperdício X, que eu não vou botar a quantidade aqui, que aí fica para te depois. Depois dessa parte de estoque, que é um mês mais ou menos, né? É. É um mês. A gente tem atividade de contagem e etiquetagem. Dentro da atividade de contagem e etiquetagem, a gente tem problemas? Eu sei que a gente tem Tem um N. problema. Oi, pode falar. Tem problema em que sentido? Tem De problema processo, problema de falta de exatamente, padronização. tem na questão do processo, que é em que sentido? Desperdício no sentido de imprimirem coisa errada, imprimirem demais, então acaba, querendo ou não, também é um desperdício para a empresa, né? É um gasto desnecessário. Eu vou depois, é bom você estar com a tua equipe, para a gente conseguir um mundo de problemas com a equipe. Porque aí, como é que acontece isso, cara, esse processo? É um processo de consciência lean que a gente fala. Tipo, só eu e tu não dá valor. Se tu trouxer a tua equipe, gente, além desses problemas de desperdício de impressão, vocês enxergam o outro, aí tu vai começar a escutar, a ter escuta ativa com a equipe. Aí eles vão bota no balãozinho, todo mundo, dá uma meta, 3 para cada um no mínimo. Eles vão enxergar, porque estão no dia a dia lá. Aí eles vão anotar, né? E à medida que vão anotando, tu vai observando que tu tá cheio de desperdícios. Só que antes de chegar aqui, é legal, esse material que eu estou fazendo contigo, do Muri, Murar e Mudar, faz um material, apresenta para eles, dá um treinamento, eu vou te mandar um material, né? E aí eu vou tirar uma foto disso aqui para te mandar para dar um start, porque aí tu começa já com o start do Lean. E a gente chama isso, que é base de tudo, é treinamento, né? E se eles não sabem, eles não vão fazer. E às vezes a gente tem o erro de querer resolver as coisas sem dar o passo a passo certo para a equipe. E aqui é para mudar a cultura, viu? Então, uma dica que eu dou é tu chamar eles para colar post-it. Gente, vamos lá, faz um café lean, né? A gente faz um café, um coffee break, e faz um negócio bem bacana, gostoso de preencher. Qual é o teu objetivo como empresária dentro do ramo, né? É expor o problema. Essa primeira fase é expor. Depois eu falo assim, gente, agora, quem vai ser o padrinho de um post-it? Tá entendendo? Tu vai fazer todo esse processo de botar problema de atividade de contagem. O próximo, dentro de vitrine, né? Tu vai fazer tudo isso. E eles vão encher. E agora vamos fazer o seguinte, o que eu tenho autonomia para resolver? Não tu, mas o Rafael que trabalha contigo, a Ana, bota teu nome, eles vão botar. Gente, e quanto tempo vocês me entregam para resolver esse problema? Tipo assim, não é tu, Carol, que vai resolver, mas eles. E aí eles vão fazer kaizens. O que é Kaizen, Thiago? É melhoria contínua. Quando eu mato um probleminha desse e transformo... É porque o problema é assim, ó. É tipo uma estrelinha, tá vendo? Certo. E quando eu mato esse problema e transformo em balãozinho, que é Kaizen, tu consegue contabilizar. Por exemplo, Joana fez 3. Tu dá assim, um destaque do mês em Kaizen a Joana. Porque no inconsciente deles, tu tá fazendo a funcionária do mês. Tu pode trazer vendas associado, porque é um dos teus indicadores, porque a gente tem 5 indicadores do Lean, né? Custo, qualidade, esse aqui entra em qualidade dentro do teu processo. Outro, pessoas, que é treinamento, que isso é para ti, é uma gestão tua. Outra que entra é produtividade, que quanto mais eu produzir, melhor, né? Mas eu tenho que ser eficiente. São os pilares de indicadores de uma empresa que sustenta a vida lucrativa do teu negócio. A saúde que a gente fala, né? Que a gente tem que ter, e saúde e segurança, porque não adianta fazer tudo e não ter segurança com meus funcionários. Então, EPI, agora nesse momento da Covid, então, o pilar saúde e segurança, custo, produtividade, pessoas e qualidade, são 5 pilares que trazem um corpo para a tua empresa. Deu para entender direitinho? E aí, quando tu traz... Oi, pode falar. Não, deu para entender, perdão. Deu, né? E aí, quando tu traz assim, ó, problema de impressão dentro de atividade de contagem, que é esse post-it aqui. Eu vou pegar ele para mim. Ó. Gente, eu consigo resolver esse problema de impressão de atividade de contagem se eu fizer um treinamento com toda a equipe de como fazer. Assim, eu tô dando sugestões que a solução tem que vir deles, não de ti, viu, Carol? Porque eles não abraçam. Assim, eles que eu falo é a equipe, tá? Então, assim, gente, o que a gente pode fazer para resolver esse problema juntos? E aí, quando a gente traz todo mundo para a mesma página, tu começa a chegar a um negócio que é fora de ti, é da consciência. E quando chega na consciência, todo mundo vai buscando a melhoria contínua.
Então, o maior segredo do Lean é a gente estruturar a atividade como a gente fez aqui, mesmo que sejam processos pequenos, mas eu acho que deu para entender uma luz sobre essas etapas, não deu? Que a gente começa do Sim, cliente, do fornecedor, e aí nós botamos fluxo de informação, que isso aí é só para a gente enxergar o problema que está dentro da tua empresa, e depois a gente começou a botar problemas embaixo de cada etapa, certo? Só que entre uma e outra, a gente tem estoque, né? Estoque é um grande problema, só que ele é necessário. Se eu não tiver estoque, eu não tenho sim. Então a gente tem que ser o mais sim. controlado possível. Tiago, tu tem dicas de como eu posso melhorar o estoque dentro da minha empresa? Além disso que eu te falei de Kaizen, Kaizen, gente, é melhoria contínua, é transformar esse problema em melhoria. Dica de estoque que eu tenho aqui. A gente usa Kanban. O que é Kanban? O Kanban, hoje a turma está muito na moda de fazer aqui to do, do e done, né? Que é fazer ação. Não é isso, né? Além disso, né? Esse aqui também é um tipo de Kanban, mas a gente usa um Kanban do Lean, que é isso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu trouxe quando aparecer aí para mim, você me fala. Eu não estou tendo retorno. Trouxe um exemplo aqui. Quando aparecer, tu me fala, tá, Carol? Tá. Apareceu? Sim, apareceu. O que é Kanban? Tu tá vendo aqui as telinhas das cores, né? Sim, Elas aí estão aparecendo o seguinte: a telinha azul significa que tá ok. Essa primeira imagem do lado direito, a gente tem um item de estoque. O que está dentro dessa caixa do lado direito significa que são todos os produtos que estão dentro todos os produtos de um determinado, todas as matérias de um determinado produto para produzir alguma coisa. E aqui, a caixa que está no terceiro item que vocês estão vendo aí no final, ela significa que ela está verdinha ali no final, tá vendo? Então eu tenho um estoque muito bom desse item. Quando eu começo a enxergar essa parte aqui embaixo vermelha, significa que está acabando o meu estoque, tá vendo? É uma identidade visual que a gente faz quando a gente, depois que eu mapeei aquele fluxo lá, e aí eu tenho aquelas casinhas de estoque, eu comecei a entender que eu não tenho um controle visual do meu estoque. E se eu trouxer faixas de cores, vermelho, amarelo e verde, é só um exemplo que também tu pode ter outras ideias. O vermelho significa que eu estou com o estoque quase acabando, se chegar nessa linha. À medida que eu vou tirando essas peças, vai sinalizando para mim uma cor diferente. Quando está no amarelo, opa, atenção, eu tenho que solicitar algo do meu fornecedor porque demora um mês para chegar. E quando está no verdinho, eu estou no controle. Então, se tu conseguir dividir todos os tipos de produto teu por família, tipo orelhinha do urso, narizinho do urso, roupinha do urso, e conseguir mapear essas cores, quando é que eu tenho um estoque mínimo que é azulzinho? Ah, se eu tiver 5 orelhinhas de urso, tá azul. Mas se eu chegar em 4 orelhinhas de urso, fica verde. Mas quando chegar no amarelo, tu tem que ter uma padronização. Ah, eu tenho que solicitar orelha de urso, porque pode acabar produto para o meu cliente. Entendeu? sim, sim, entendi, deu para entender E aí como é que é o processo. eu não sei se tu usa algo visual para controle de estoque, que isso é muito É, importante. essa questão visual, eu posso, eu tô falando e explicando, eu analisei que eu posso fazer isso referente às pelúcias, Pode. porque elas já vêm em pacotes, né, com um valor fechado no pacote, e tem como fazer de uma forma que visualmente fique uma em cima da outra e dê para fazer essa estrutura, né, visual. Mas em relação às outras, é tentar ver de uma outra De forma, outra forma, que mas dá para pode. aplicar em questão da pelúcia. Legal. E aí, só lembrando, aqui é a ideia, né? É uma solução lembrando que vem lá daqueles problemas que a gente mapeou no FMI, que são aqueles postitinhos verde. Por isso é muito importante tu provocar eles. Aqui é questão de estoque físico. Só que tu me falou
tu falaste agora aí, que tu tem um outro ponto que tu não consegue fazer esse controle dessa forma. Mas se tu tivesse que eu acredito que tenha, um banco de dados onde eu conseguisse enxergar, se eu tivesse um fator 3 quilos de algodão do meu urso, sinalizar para mim algum Excel da vida, algum Power BI da vida, me sinalizar que eu preciso fazer uma nova solicitação. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entra no processo manual, Carol vai ter que pedir mensalmente a quantidade X, tu fica preso a ter desperdício dentro do teu processo. Mas se tu tiver um cálculo, porque eu acho que hoje tu tem um histórico de banco de dados de coisas que tu tem que ter no mínimo, e aí começar a solicitar e criar um padrão com a equipe. Olha, se tiver só 2 caixinhas de algodão e a terceira acabou, a gente já solicita porque dá tempo de chegar às 3 e a gente nunca esgota e eu não tenho desperdício aqui. Deu para entender, não deu, Carol? Não, deu sim, deu super para entender. Legal. E aí, além desse... E eu vejo que essa questão também de trazer a equipe para dentro do processo faz com que eles acabem tendo autonomia para fazer certas coisas, né? Esse Cria é o segredo. aquele sentimento de pertencer e acaba criando aquela preocupação em fazer dar certo, já que a responsabilidade eles assumiram. E aí eu te falo que esse é o segredo, viu? Às vezes a gente quer usar ferramentas, só que a gente não envolve as pessoas. E aí, quando a gente não envolve as pessoas, tu não consegue chegar na consciência. Então faz agora, faz bonitinho, só que amanhã tá de novo tudo bagunçado. A gente tem que fazer com que elas abracem a ideia, não a Carol. Por isso eu sempre falo, traz a pessoa para fazer junto contigo. Porque quando tu faz isso e reconhece elas, o que a gente costuma fazer, né? A gente faz a Olimpíadas Kaizens. A gente mapeia o problema no começo do ano e aí, durante o ano, a gente faz reconhecimento em cada 2 meses. Os que tiverem sempre no top 5, nos melhores, no final ganham uma premiação. A gente dá uma cesta de Natal, a gente faz um evento de reconhecimento. Além do cara que vende mais, o cara que mais faz melhoria contínua dentro da área. E isso tu traz por trás disso engajamento. E sem eles perceberem contigo, você não está trazendo qualidade para os seus clientes e melhora o lucro da tua empresa. Entendeu? Entendi. Deixa eu botar aqui rapidinho no OBS. Peraí. Tá bom. E aí, Carol, depois que tu aprendeu a ver essa questão do estoque, essa parte que a gente consegue fazer os problemas, que a gente pode transformar em Kaizen, eu tenho uma outra sugestão que a gente fez o fluxo de material, o fluxo de informação, mapeamos os probleminhas que são esses azuis, só que tem um negócio que a gente tem que saber e tem que enxergar quando esse algodão chega do meu fornecedor e até o tempo que ele sai, né? Para eu saber o lead time, que é o tempo de processamento do teu negócio. E aí aqui embaixo, olha como eu vou fazer, ó. Qual é o tempo, mais ou menos mesmo, que sai lá do fornecedor para chegar aqui em São Luís o teu produto? 45 dias. 45 dias. Ó, 45 dias aqui. Isso do fornecedor sem ser, por exemplo, porque existem 2 tipos de fornecedores, né? Existe o fornecedor que é o da fibra, que é o que estrutura o urso. Esse ele me pede 15 dias para confeccionar e chega aqui 10 dias por conta da transportadora. Certo. E já tem o outro fornecedor que é do produto diretamente. Todos eles são de produto, né? Direto, na verdade. Mas referente à pelúcia, as roupas, enfim, é em torno de 45 dias. 30 para produzir e 15 para chegar. Então tem uma quantidade de dia diferente. E o dia maior é 45 dias, correto? Isso. Eu não sei se tu consegue enxergar, mas eu botei 45 dias aqui, ó, bem embaixo do fornecedor. E aí a gente vai fazer uma linha do tempo, ó. A gente tem um estoque aqui, não tem? Entre o fornecedor e a contagem, a gente tem um estoque. Em média, esse teu estoque vale quanto tempo dentro da tua empresa? Fica quanto tempo dentro dela? Tá aí um desperdício, porque eu não tenho a contabilidade. Tá. Mas um chute, assim, deve ser uns 20 dias. Não, Thiago, acaba sendo mais exatamente pela aquela questão que eu tinha falado do tempo. Então, passa, por exemplo, quando eu faço um pedido, ele passa mais de 4 meses dentro da minha loja para ele zerar, entendeu? Para eu pedir um novo, fazer um novo. Eu não tenho essa rotatividade líquida de uma forma necessária, sabe? Entendi. Assim, rápida. Entendi. Eu tô anotando aqui que isso aqui fica como depois de casa pra gente.
Atividade de contagem. Quanto é o tempo de atividade de contagem? No máximo um dia. De contagem, quando chega o produto, máximo um dia. Um dia. Isso. Entre a contagem e a vitrine, tem algum tempo de espera ou é direto? Não, é direto. Na verdade, tem a questão da etiquetagem, né? Aham. Aí, Que dá- depois disso, acaba levando mais um tempo, porque dependendo da quantidade que é pedida, então a etiquetagem pode demorar ou não. Mas assim que vai etiquetando uma quantidade mínima, ou então pelo menos a metade, vai exibindo. Entendi. A etiquetagem demora quanto tempo mais ou menos assim para eu fazer a etiquetagem de um processo? Em média. Tiago, no máximo uns 3 dias para tudo estar etiquetado, mas para ele estar exibido, não precisa eu esperar os 3 dias, entendeu? Porque o que vai finalizando eu vou E vai logo exibindo. botando. E vitrine deve ser junto com a Isso. etiquetagem, é bem rápido também, né? É minutos, né? Exatamente. Isso, Beleza. exatamente. Aí o que que eu fiz, ó? Eu botei embaixo, Carol, o tempo, né? Eu vou somar o tempo aqui, uma calculadora bem rápida. Qual é o tempo do teu lead time total, né? Fora o que tu processa. Tu tem um lead time total de 45 dias, mais... Eu botei mais ou menos 4 meses no estoque. Eu vou botar 90 dias, que é 3 meses. Mais 10 dias, mais 30, 45. Em média, tu tem aí 166 dias de entrada a saída ao cliente. Isso total. Tiago, mas isso tudo eu gasto em processamento? Não. O que tu gasta com processamento, tu entendeu? Ó, total, tu tem 166 dias da entrada em média, porque depois a gente pode calcular esse tempo. Em média, a gente tem um total de 166 dias. E aí, o que que eu trabalho dentro da minha empresa de processamento, que eu transformo o meu produto em alguma matéria-prima para o meu cliente, eu tenho só 10 dias. Deu para entender? Ó, o total de transporte, de espera, de estoque, eu tenho 165 dias. E o tempo de lead time que eu tenho só de processamento, que de fato eu boto mão na massa, que eu não perco tempo, é 10 dias. Ou seja, a gente tem um gap de 155 dias do produto sair para o cliente. O que significa isso? Tiago, isso é um ponto de atenção? Pode ser que sim, mas a gente pode fazer o seguinte: chama a equipe, gente, é isso. O que eu consigo reduzir o tempo do meu lead time conectado ao ideal? Porque ninguém consegue fazer o ideal, vale ressaltar isso, viu, Carol? Mas a gente consegue mitigar e reduzir. Então, todas as empresas têm um tempo de espera enorme, que quanto mais eu reduzo, eu transformo esses post-it em Kaizen, melhor eu estou melhorando o tempo para o meu cliente e também eu reduzo o estoque, porque estoque é custo para a minha empresa. Não sei se tu conseguiu entender. Se eu tenho 10 dias só de processamento e eu gasto 165 dias, eu consigo fazer melhoria contínua com a minha empresa. Assim, é só para dar uma visão nisso. Depois eu vou te mandar foto disso aqui, tá? Eu queria te ouvir, Carol, com relação a isso. Assim, o que que tu acha, se de fato dá para a gente abrir a mente com a metodologia do Value Stream Map para os nossos processos? Tá no mudo. Eu acho que tá no mudo, tá? Pronto. Ah, Eu super abriu a minha mente, eu já quero e já vejo como aplicar, então isso é maravilhoso. Essa questão de tempo, redução de tempo, eu já abri a mente e vi que eu posso também reduzir esse tempo no processo da experiência, né, do cliente, o tempo que ele passa dentro da oficina. Então, eu já estou pensando já não só na questão do estoque, mas chegar ao produto final mesmo para o cliente, que é um tempinho que eu acredito que pode ser melhorado. legal, legal. Eu estou anotando aqui, Carol, assim que eu vou te passar, junto com o material que eu estou te apresentando, duas coisas. O que a gente acabou de fazer foi teu velho streamer atual. Como é que eu estou hoje? Depois de fazer isso, é bom fazer com a equipe o que que eu faço daqui a um ano. Qual é o ideal? Aonde eu quero chegar? Que é com a tua equipe. Olha, gente, a gente quer chegar aqui, mas o que que eu posso fazer para a gente chegar ali? E aí, o atual, aonde eu quero chegar, e tu vai fazendo meta. Gente, vamos fazer uma meta para esses 6 meses.
que a gente consegue resolver? E aí sempre traz a equipe. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tu chegando e só escutando e só fazendo sozinho, tu não vai conseguir construir isso só. Tu precisa deles para trazer vários ursinhos desses encantadores para a equipe e a gente matar esse processo juntos, né? E envolve as Sim. pessoas. Eu acho que é um negócio bem legal, assim, eu sempre falo que o empresário, para ter sucesso, ele tem que ter um mindset diferente. E aí um recado que eu vou falar de você como referência é quando a gente tem a humildade de se abrir e de querer fazer diferente, e o primeiro passo é querer aprender, né? Eu acho que essa conexão que a gente fez hoje aqui, que eu acho que está sendo bem bacana para mim, para ti, porque eu estou conhecendo o teu processo,